agora tem informação muito interessante chegando direto do cantinho de bate-papo aqui da Rede Século XXI de Comunicação do Mulher.com. Turminha, vocês sabiam que até os 35 anos o nosso esqueleto ele é formado? Para ser mais preciso, eu até anotei aqui. Até os 20 anos de idade, 90% do nosso esqueleto está pronto. Por isso que é tão importante, crianças, adolescentes, né, aquele comecinho da vida adulta, a gente ter uma alimentação adequada, rica em cálcio, exatamente por esse processo de formação. Então, até os 20 anos, 90% do esqueleto está ali prontinho. Dos 35 aos 45, é uma faixa que ele fica mais equilibrado, a gente não tem tanta perda óssea. Ele está sempre, né, em constante movimento, digamos assim. Ele vai renovando, mas ele está ali, firminho, bonito. Depois dos 45, aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque a mulher, ela começa a diminuir a produção de um hormônio que protege os nossos ossos. E aí esse osso fica mais suscetível à perda óssea, ele começa a ficar mais poroso. E aí que surge a osteoporose. Mas então, será que só mulher tem osteoporose? Homens não têm perda óssea? A gente vai entender tudo sobre o assunto agora. A gente recebe a ginecologista Juliane Lotufo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Seja Tati. muito bem-vinda, um prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada, um prazer estar aqui novamente. Doutora, a gente tem aí essas faixas, né, essas idades, com essas formações do osso, do esqueleto, mas é importante lembrar que durante toda a vida ele vai se renovando, como as células. Sim, o nosso osso, ele é vivo a vida toda. Por isso que a gente tem que, do mesmo jeito que a gente come todo dia, nós temos que alimentá-lo. E qual é o problema maior? O problema vem muito lá atrás, desde a infância, né? Tanto homem como mulher pode ter osteoporose, porque se você tiver uma vida sem exercício, alimentação errada, tomar pouco sol, que o sol é responsável pela absorção da vitamina D, isso, o osso vai parando de ser nutrido. E aí não tem a regeneração celular, que é feita diariamente, e o osso vai ficando fininho, poroso, porque vai acontecendo a perda de massa óssea. Você falou um ponto importante, a idade, só que atualmente está acontecendo uma coisa muito séria com relação à idade, porque no passado, mulheres realmente de 45, mas hoje a gente tem visto mulheres a partir dos 35, né, já devido à alimentação, devido a doenças como a anorexia nervosa, tabagismo, né, porque o cigarro, o álcool, então assim, como a vida da mulher mudou muito, a gente está tendo uma perda de massa óssea mais cedo. E é por isso que morre muita gente por fratura, né? Porque quando descobre a doença, já tem várias fraturas, né? Então, de repente, você vai sentar numa poltrona, você faz uma fratura de quadril, mas não é que você faz, o osso já estava poroso há muito tempo. Então, a qualidade de vida fez com que se alterasse muita coisa, inclusive a parte hormonal, que o estrógeno, que é o vilão, né, com relação à osteoporose, a mulher, principalmente por entrar na menopausa, por deficiência estrogênica, já tem propensão a ter o desgaste de osso. E hoje as mulheres têm entrado numa menopausa precoce por problemas de tireoide, por problema do estresse oxidativo. Quanto mais cedo você entrar na menopausa, se você não fizer a reposição, você vai tendo um aumento desse desgaste de osso. Por isso que, especialmente no caso das mulheres, né, essa relação hormônio, menopausa e osteoporose está muito íntima. Então, os homens também têm aí essa perda óssea, mas para você ter uma ideia, a gente pegou até uma pesquisa, um estudo muito interessante do próprio Ministério da Saúde. A cada 10 mulheres com osteoporose, só um homem apresenta. Então, assim, é algo, né, bastante diferente. Assim, por causa da musculatura, né? O homem, hoje em dia, ele faz muito mais exercício e ele já tem uma musculatura muito mais firme do que a nossa, e essa musculatura protege o osso e ele não tem as alterações hormonais tão fortes iguais a gente. Enquanto o homem vai mulher entrar oscila muito, né, doutora? Oscila, enquanto a andropausa vem no homem lá depois de 60, a gente começa o climatério aos 35, 40, né? Doutora, é importante também a gente reforçar, eu percebi que em várias pontuações da senhora, você falou da atividade física, da musculatura. Às vezes as pessoas têm aquela impressão que quando a gente fala em osso,
só fala em cálcio, para prevenir, para cuidar. E não é. Não O é. exercício físico é fundamental. Não adianta você consumir aí alimentos ricos em cálcio, fazer suplementação com cálcio, se você não fazer atividade física. Porque a gente precisa, o músculo precisa estar firme. Principalmente a musculação. Para osso, principalmente a musculação, porque a musculação vai fazer um trabalho muscular, o músculo fica mais firme, mais nutrido e vai nutrir o osso. E o osso está guardado, o músculo serve de proteção, né? E trabalhos aeróbicos, a parte disso. Então, a gente atende muito paciente, mas eu estou fazendo exercício físico, estou fazendo pilates. Excelente o pilates, mas você tem que fazer alguma coisa a mais, tipo uma caminhada, no mínimo 3 vezes por semana. É um conjunto. Exposição ao sol, no mínimo 2 vezes na semana. O sol da manhã, cedinho, que é um sol que não é maléfico, e o sol depois das 3, 4 horas da tarde, pelo menos 2 vezes por semana, para você fazer a absorção da vitamina D. Outra coisa importante que a senhora comentou, fundamental esse solzinho, para a gente conseguir ativar, a nossa pele ela tem uma substância que se você não expor ao sol, esse solzinho do começo da manhã, você não expondo ao sol, você não vai conseguir ativar, né, essa substância. Você não ativando essa substância, o seu organismo ele não vai absorver o cálcio. E aí você vai ter a perda óssea do mesmo jeito. E o pessoal confunde muito com relação à alimentação. Mas eu não tomo leite, eu não como queijo, mas eu como bastante legumes e verdura. Não é a mesma coisa. Você tem que comer queijo branco, você tem que tomar leite, né? E é um conjunto, comer peixe, qualidade alimentar mesmo. Verdade. Eu até quero aproveitar, doutora, abrir um parênteses aqui, daqui a pouco a gente vai pontuar aí, a doutora separou alguns tópicos, a gente vai colocar um slide, mas ela falou dessa questão da alimentação, algumas pessoas têm restrição a leite, a derivados, e aí os médicos nesses casos, né, é quase que obrigatório a suplementação. Muitas pessoas também acabam não consumindo muitos alimentos, né, derivados de leite ou próprio leite, então os médicos orientam a suplementação, às vezes mesmo durante a adolescência, que é aquele período de formação mesmo do nosso esqueleto, fundamental, é como uma poupança. Se desde a infância você não vai colocando, oferecendo bastante osso lá na frente, minha amiga, a sua poupança vai estar pouquinho. Agora, se você sempre vai oferecendo para o seu organismo aquela quantidade bacana de cálcio, aí você vai chegar lá nos seus 20, 35 anos e seu osso vai estar forte, vai estar firme. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, doutora? E aí eu peguei alguns dados também, é importante reforçar, né, então, dessas fontes confiáveis, do próprio Ministério da Saúde. E olha que interessante, gente, é recomendável a gente ingerir 1 grama de cálcio por dia. 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Para você oferecer através do leite, independente se o leite é integral ou desnatado, porque a gordura não interfere com o cálcio, tá bom? Tatiana, não toma leite integral, só desnatado, tem menos cálcio? Gordura não tem relação direta com cálcio, certo? A gente checou, inclusive, isso com alguns profissionais. A própria doutora Juliane Lotufo está aqui. Certíssimo. Então, independente do tipo de leite, desnatado, semidesnatado ou integral, você precisa consumir 1 litro de leite por dia para conseguir oferecer 1 grama de cálcio para o seu organismo. E a gente sabe que não consegue, né, no mínimo 600 ml. No mínimo precisa ser. E aí, só para você ter um comparativo, tem aqui em relação a alguns alimentos, olha que interessante, se você consumir uma fatia, por exemplo, de queijo ricota, um queijo branco ou um copo de iogurte, você vai oferecer para o seu corpo aproximadamente 250 miligramas. Então, lembra que a gente precisava de 1.000 miligramas no mínimo por dia. Uma fatia de queijo, você oferece 250 miligramas. Então, a gente tem que ter esse cuidado bastante em relação à alimentação, e se você não faz uma alimentação rica em leite e derivados, por algum motivo, alguma intolerância ou alguma dieta, enfim, tem que buscar a complementação, a suplementação, e aí o médico, claro, vai te orientar, vai te passar todas as dicas. Mas é importante a gente ter, de fato, esse conhecimento, porque daí não tem desculpa. Mas eu não sabia. Então, a gente já sabe. E principalmente as gestantes também, né? A gestação é super importante. Hoje em dia, a gente tanto faz suplementação de cálcio, como de vitamina D, né? A vitamina D, uma gestante precisa de 1.000 a 2.000 unidades por dia de vitamina D, porque hoje em dia a mulher se expõe pouco ao sol, fica dentro de ambientes fechados, recebendo só a luz mesmo, mas sem ser a luz solar.
e não consegue comer o que realmente tem necessidade. Por isso que a gente faz a suplementação. Não come e não toma sol, e não toma sol, e não faz exercício. E não faz exercício, porque a gestante já tem aquela dificuldade. E aí, na maioria dos casos, ocorre mesmo essa sugestão, né, da a gente tem que suplementar. Doutora, eu vou pedir para você continuar conosco, vou fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta a falar sobre menopausa, osteoporose e a gente também quer esclarecer as suas dúvidas. Aproveita o break, manda para a gente sua pergunta e no próximo bloco, quem sabe, sua participação não é lida aqui ao vivo. Pausa rápida, voltamos já já.